Bom, hoje vamos falar de mudança variável na integral. Primeiro, vamos falar um pouco sobre o teorema. Então, o teorema diz o seguinte, diz que se a função f é contínua no intervalo i e seja o a e b R$ 2 quaisquer nesse intervalo i. Você está pegando R$ 2 dentro do intervalo i. E seja g uma função que mapeia um intervalo cd para esse intervalo i, com a primeira derivada contínua em CD. O que quer dizer primeira derivada contínua? Se vocês lembrarem sobre continuidade, para uma função seja contínua, o limite da função deve existir e deve ser igual ao valor da função no ponto. Nesse caso, o limite da derivada deve existir e deve ser igual à própria derivada no ponto. Tal que g de c é igual a e g de d é igual a b. Então, quer dizer que a integral de c até d de f de x, g de x, g' de x de x pode ser reescrito como uma integral de g de c até g de d de f de u de u. Então, na verdade, você pode acabar reescrevendo a integral a partir de uma mudança de variável, de uma forma que você possa sair de algo que é desconhecido e chegar em algo que é conhecido. Mas a melhor forma de entender isso é fazendo um exemplo. Então, vamos fazer o primeiro exemplo. O primeiro exemplo é um exemplo da integral i, que ela vai do limite inferior até meio, até o limite superior 1, da função 2x menos 1 dx. Então, como que eu vou fazer essa mudança variável, né? Primeiro, você consegue identificar que você não consegue resolver essa integral diretamente. Então, aqui é mais fácil você pegar essa integral e reescrever da seguinte forma. 1 meio até 1, 2x menos 1 elevado a meio dx, para poder usar a regra de integração de u elevado a n. Mas mesmo assim, com u elevado a n eu não consigo resolver isso aqui, porque é u elevado a n, por exemplo, x elevado a meio. Mas aqui eu tenho 2x menos 1 elevado a meio, então eu não sei resolver isso. Então eu vou fazer uma mudança de variável para conseguir resolver. Então eu vou falar que o meu novo u vai ser 2x menos 1. Se u vale 2x menos 1, a minha diferencial de u vai valer a derivada desse 2x menos 1 dx. Então, minha diferencial vai valer 2 dx. Se meu du vale 2 dx, então meu dx vai valer du sobre 2. Como eu acabei de redefinir o u, e nota que a integral antiga, que é essa que a gente está trabalhando, ela está para a variável x, eu tenho que restabelecer os novos limites de integração. Então, eu vou primeiro encontrar o u quando x igual a meio. O u de meio vai ser 2 vezes o meio, que vai dar 1, 1 menos 1 dá 0. E o u de 1, que vai dar 2 vezes 1, que vai dar 2, 2 menos 1, que dá 1. Então, com isso, eu posso reescrever a minha integral da seguinte forma. Minha integral i vai ser a integral dos novos limites de integração, de 0 até 1, de u elevado a meio, e o meu dx vale du sobre 2. Posso tirar a constante para fora, integral de 0 até 1, de u elevado a meio, du. A gente sabe que a integral de u elevado a n du é u elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais constante. Então, disso eu consigo calcular que isso aqui vai valer u elevado a 3 meios, dividido por 3 meios. Só que aqui eu não tenho constante, porque a minha integral é uma integral definida. E tudo isso indo de 0 até 1. Posso simplificar esse 2. Então eu vou ter 1/3. Agora, 1 elevado a 3 meios menos 0 elevado a 3 meios. 0 elevado a 3 meios é 0, 1 elevado a 3 meios é 1. Então quer dizer que essa integral vale 1/3. Então note que o que eu fiz foi sair de algo que era desconhecido, que era essa integral aqui, e chegar numa integral que era conhecida e fácil de ser resolvida. Então esse é o primeiro exemplo de integração com mudança de variável. Vamos agora para o segundo exemplo, onde o segundo exemplo eu tenho que pensar um pouco como que eu vou fazer essa mudança de variáveis. Essa integral aqui não tem como se resolver direto por tabela, ela não é tabelada. Porém, eu posso fazer uma mudança variável de uma forma que eu consiga resolver.
Então, a primeira coisa que eu posso falar, posso chamar u de x, mas isso vai dar certo? Se u é dx, então teu du daria dx, você vai ver que a mudança que você vai fazer vai chegar exatamente na mesma integral. Então você vai acabar com uma integral de 0 até 1 du, u ao quadrado mais 1 du. Então essa mudança de variável aqui não adianta nada. Então eu vou chamar a parte de baixo de u. U é x quadrado mais 1. Sendo assim, meu du vai valer o quê? Meu du vai ser a derivada de x quadrado mais 1, que vai dar 2x dx. Nota que o x de x eu já tenho aqui, ó. Né? Então du sobre 2 vai valer x dx. Novamente, eu vou restabelecer os novos limites de integração, onde u de 0 vale 1 e u de 1 vai valer 1 ao quadrado, que dá 1, mais 1 dá 2. Então aí estão os novos limites de integração. Então posso reescrever essa integral como sendo uma integral de 1 até 2, 1 sobre u, porque x quadrado mais 1 é u, e o x de x, que é esse cara aqui, ele vale du sobre 2. Então, continuando a resolver a integral, vou ter que essa integral vai valer integral de 1 até 2, ou 1 meio eu posso tirar para fora, 1 sobre u de u. Agora é só pensar qual função que quando derivada dá 1 sobre u. Então você vai, por primitivação, conseguir encontrar que é ln de u. Mas isso também tem na tabela, né? Na tabela você pode encontrar que a integral de 1 sobre u de u vale ln de u. E tudo isso de 1 até 2. Então, limite superior menos inferior, 1 meio de ln de 2 menos o ln de 1. Como discutido na aula anterior, a gente sabe que ln de 1 vale 0, por definição, então a gente vai ter que isso aqui vai dar 1 meio de ln de 2. E aí um segundo exemplo de mudança de variável. Agora o terceiro e último exemplo de mudança de variável na integral. Lógico que eu não posso chamar u de x ao quadrado, porque eu não vou ter um x de x aqui na frente para mudar, e vai sobrar o que está dentro da raiz. Então eu vou chamar o que está dentro da raiz aqui, ó, esse cara de u. Então eu vou falar que o u vale x mais 1. Se o u vale x mais 1, meu du vai valer quem? Vai valer a derivada de x mais 1, que é 1 dx. Então o du vale dx. Arrumando os limites de integração, vou ter que u de menos 1 vale 0 e u de 0 vale 1. Então, reescrevendo essa integral, eu vou obter o seguinte, vou obter que isso aqui vai ficar integral de 0 até 1, o x quadrado ficou aqui, u elevado a meio, já colocando em termos de potência, dx é du. Mas note que sobrou um x quadrado aqui, e não pode. Se você faz a mudança de variável para uma nova variável, toda a integral tem que ser escrita em termos dessa nova variável. E não pode ficar sobrando variáveis antigas dentro da integral, senão você não vai conseguir resolver. Para resolver isso, eu vou fazer o seguinte. Note que u vale x mais 1. Se o teu u vale x mais 1, quem vale x? Essa é a pergunta, né? Então o x vai valer o quê? U menos 1. Ok? Só isolei o x aqui. Como o x vale u menos 1, eu vou substituir esse valor de x aqui, ó, no lugar de x ao quadrado para conseguir resolver. Então vai ficar que o i integral de 0 até 1, então vai ficar u menos 1 elevado ao quadrado, u na meio de u. Vou expandir esse cara. Isso aqui é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, vezes u na meio de u. Faço a distributividade, então isso aqui vai dar u elevado a 2 mais meio, vai dar 2,24, mais um 5, dá u elevado a 5 meios, menos 2u elevado a 1 meio mais 1, dá 3 meios, mais u elevado a meio
du. Então, agora para resolver a integral direta, isso aqui vai dar u elevado a 5 meios mais 1, que dá 7 meios, sobre 7 meios, menos 2 vezes u nas 5 meios, sobre 5 meios, mais u elevado a 3 meios, sobre 3 meios. E tudo isso indo de 0 até 1. Então, arrumando isso aqui vai ficar 2 sobre 7, u elevado a 7 meios, menos 4 sobre 5, u elevado a 5 meios, mais 2 sobre 3, u elevado a 3 meios, com tudo isso indo de 0 até 1. Continuando a resolver, nota que eu mudei de folha aqui. Então a minha integral vai ficar, só voltar aqui, 2 sétimos vezes 1 elevado a 7 meios, mais 4 quintos vezes 1 elevado a 5 meios, mais, aqui é menos, desculpa, mais 2 terços de 1 elevado a 3 meios. Nota que é exatamente essa integral, só que tomada no limite superior. O limite inferior é 0, né? Então, menos 0. Calculando isso, vai dar 2 sobre 7 menos 4 sobre 5 mais 2 sobre 3. Tirando o mínimo vai dar o produto entre eles, porque são números primos, né? Então dá 7 vezes 5, 35. 35 vezes 3 dá 105. Por 7 dá 15. 15 vezes 2 dá 30. 105 por 5 dá 7 vezes 3 dá 21. 21 vezes 4 dá 84. E 105 por 3 dá 7 vezes 5, 35 vezes 2 dá 70. Então dá 70 com 30 dá 100. 100 menos 84, 16. 105 avos é o resultado da minha integral.